Bem, primeiramente, bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é uma bênção para a nossa vida. Paulo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, né? Em Hebreus 4, verso 12. Muito importante a gente tirar tempos, momentos, para juntos estudarmos a Bíblia e assim sermos santificados, né? Jesus, no seu sermão, no seu sermão não, perdão, na oração sacerdotal, em João 17, verso 17, ele orou a Deus dizendo que o Pai nos santificasse através da verdade. E ele diz, a verdade é a palavra de Deus. Aqui, logicamente, só estou parafraseando o texto, né? E é muito importante, de fato, a gente tirar momentos para estar estudando a Bíblia e em espírito de oração ser santificado através da palavra do Espírito Santo, né? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês e fiquei pensando, né, quando eu recebi o convite, que mensagem a gente poderia estar refletindo nesta manhã. E nós vamos estudar nesta manhã a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Gostaria de convidar você a abrir lá. Vou compartilhar com vocês aqui o material, que aí fica melhor para vocês verem também. Então, o título da nossa reflexão é O Solo do Coração. Esse é o título da nossa reflexão. O Solo do Coração. Por que este título? Por que esse título? Bom, quando a gente estuda a parábola do semeador que Jesus conta, a ênfase da parábola não é o semeador. A ênfase da parábola também não é a semente. Às vezes a gente acha que é a semente, às vezes a gente acha que é o semeador, mas a ênfase da parábola, os solos, a semente vai cair. E é sobre essas questões, sobre esses pontos que nós vamos refletir nesta manhã aqui. Tá? Jesus, quando ele conta a parábola, ele vai mostrando algumas coisas importantes. Eu já queria convidar você para a gente fazer a leitura, né? Nosso irmão aí já fez a oração, pedindo que Deus abençoasse o sermão. Então vamos aqui já fazer a leitura do texto. Mateus 13, versos do 1 até o 8, conta aqui a parábola que Jesus citou aqui. Eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas. Dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. No verso 8. Outra, enfim, Jesus disse, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Então, Jesus conta a parábola e ele diz que o semeador saiu para semear. É interessante, logo no início, quando a gente começa a ler a parábola, logo no verso 1 aí, na parte final do verso 1, diz que grandes multidões se reuniram ali perto de Jesus. Ele vai dizer que toda a multidão estava em pé ali na praia. Jesus teve que se retirar, entrar no barco, começar a ensinar as pessoas. Aqui a gente já percebe que muita gente saiu para ouvir as palavras de Cristo. Muita gente saiu para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí, diante desse contexto,
Jesus agora ele começa a ensinar as pessoas por meio de parábolas. A primeira parábola que Jesus cita é a parábola do semeador. Eu gostaria de analisar com vocês um pouco essa parábola, porque Jesus aqui ele cita alguns solos que a parábola, que a semente cai. Jesus ele já cita aqui o primeiro solo, que é no verso 4. Ele diz que o primeiro solo aqui, segundo Jesus Cristo, é a beira do caminho. Ele diz, olha, o semeador saiu para semear, né? E uma das sementes, quando ele saiu para semear, ao semear ali, uma das sementes, uma parte caiu, Jesus disse aqui, à beira do caminho. Quando Jesus conta toda a parábola, os discípulos eles não entenderam a parábola. Se você ler um pouco mais, a partir dos versos 10 em diante, os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, ensina para nós aqui, por favor, explica melhor para nós essa parábola aqui que o Senhor contou do semeador. A gente não entendeu muito bem, não. A gente gostaria de entender. A Bíblia diz que Jesus vai explicar a parábola. E no verso 19, volte sua Bíblia aí para os olhos, seus olhos para a Bíblia, perdão. Mateus 13, verso 19, Jesus ele já dá a explicação do primeiro solo, que significa a beira do caminho. E Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, segundo Jesus, essas pessoas aqui, esses ouvintes, né, representam aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não compreendem. Quando a gente analisa a parábola à luz dos outros evangelistas, a gente vai tendo alguns detalhes importantes. Por exemplo, Marcos diz para nós, no capítulo 4, verso 14, que esse grupo de ouvintes são aquele grupo que Satanás vem e tira a palavra deles. Como não compreende, Satanás vem tira a palavra deles. Já segundo Lucas, no capítulo 8, verso 12, Lucas diz que Satanás vem, tira para a palavra desse ouvinte, para não suceder que crendo seja salvos. Olha só que coisa interessante aqui. Então, aquela semente que cai na beira do caminho representa esse grupo de ouvintes. Ouve a palavra de Deus, não compreende a palavra de Deus, Satanás vem, tira a palavra de Deus da vida dele, para que não aconteça que essa pessoa creia na palavra e seja salvo. Creia na palavra e seja salvo. Esse é o primeiro solo. Daqui a pouco a gente vai refletir melhor sobre cada solo. Esse é o primeiro solo. O segundo solo que Jesus citou aí, não sei se você observou na leitura do texto, mas está no verso 5, quando Jesus diz que este solo, logo no verso 5 de Mateus 13, outra parte caiu em solo rochoso. Jesus vai dizer que esta parte cai em solo rochoso. E, à medida que Jesus contou a parábola, ele explicou a parábola ali para os discípulos, né? Que os discípulos perguntam ali, e aí ele vai explicando solo por solo. E aí Jesus explica, aqui no verso 20, o segundo solo, Mateus 13, verso 20. Que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria. De que ele é um pouco diferente do primeiro. Primeiro, ouve e não compreende. Esse não. Esse daqui, esse solo aqui, cai ali e Jesus diz, esse é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Jesus diz, olha, esse ouvinte aqui do solo rochoso, ele ouve a palavra com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Jesus diz que quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra,
logo ele se escandaliza. Quando a gente analisa à luz, né, dos evangelistas, Lucas diz que esse grupo, na hora da provação, eles se desviam. Na hora da angústia, eles se desviam da palavra. Eles abandonam a palavra. Na hora da perseguição, eles deixam a palavra. Por que eles deixam a palavra? Porque Mateus diz que não tem raiz em si mesmo. Eles não têm um fundamento. Se você já trabalhou na agricultura, você sabe muito bem que para a semente germinar, precisa ela criar raízes, né? Então, Lucas diz, olha, esse grupo aqui de ouvintes não tem raiz em si mesmo. Por isso, na hora das provas, das lutas, essas pessoas abandonam a palavra. Essas pessoas se desviam da palavra. Isso é muito forte, né? Se desviar da palavra, abandonar a palavra, né? As pessoas, quando começam a estudar a Bíblia, passam a ter provas, a vida ali, e por causa disso, elas deixam a palavra. Já conheci muitas famílias que, quando começou a estudar a Bíblia, receberam ali a palavra de Deus com muita alegria. Mas que bênção que você está vindo na minha casa aqui. Que bom que a gente está estudando a palavra. Quando vem a angústia, a prova, nas primeiras provas, ela se desvia da palavra, abandona a palavra. Por que ela abandona a palavra? Porque ela não tem raiz, segundo a Bíblia, em si mesma. Muito bem, vamos avançar aqui. Como a gente só tem, né, até as 5, vamos avançar um pouco mais. Não sei se você está dando para entender aí, está dando para entender? Sim? Bom, então vamos avançar aqui. O próximo solo que Jesus conta está no verso 7. Jesus disse que esse solo aqui, que essa semente, ela cai no solo entre os espinhos. Jesus diz, olha, outra parte caiu entre os espinhos. E Jesus explica no verso 22, Mateus 13, 22. Vamos ver aí? Leia aí comigo. O que foi semeado entre os espinhos, o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha só que interessante, né? Esse outro ouvinte é um ouvinte diferente do primeiro e do segundo. Porque esse outro ouvinte, ele ouve a palavra de Deus ali, porém Jesus diz, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. A gente vai para Marcos e Lucas. Marcos diz que as demais ambições da vida sufocam a palavra. Já Lucas diz que os deleites da vida sufocam a palavra. O desejo, né, aqui, das riquezas, né, sufocam a palavra. A fascinação por elas, os cuidados do mundo, vão sufocando, minando a palavra de Deus da vida desse ouvinte. E eu já conheci pessoas também dessa maneira. Lembra que eu trabalhei em um estado, não vou dizer aqui a cidade, só para preservar um pouco, mas eu trabalhei num estado que tinha uma festa muito grande, um momento assim, tinha um mês que tinha um evento muito grande. E ali a gente estudando a palavra com algumas pessoas, e quando as pessoas estavam ali estudando a Bíblia, aceitando a mensagem de Deus, foi chegando aquele momento, né, especial daquela cidade que as pessoas tinham. Por causa disso, por causa dos cuidados do mundo, por causa da fascinação do mundo, por causa das riquezas, as pessoas abandonaram a palavra. A palavra de Deus não frutificou no coração delas. Infelizmente, queridos, é assim que acontece muitas vezes. Por causa das ambições da vida, por causa dos deleites da vida, por causa das fascinações pelas riquezas, muitas vezes essas coisas vão sufocando a palavra, vão sufocando a semente e ela não dá fruto. Ela não produz o fruto que deveria produzir. Por fim, Jesus conta que a semente caiu também em terra boa. Até agora a gente só viu assim, a semente cair, né?
em lugares e não produzir frutos. Mas aí, a terra boa, Jesus explica também, né, o que significa terra boa. Diz que a terra boa são aqueles ouvintes que a palavra de Deus cai, verso 23, Mateus 13, a palavra de Deus cai ali, as pessoas compreendem e ela dá fruto, ela produz fruto, né? Esses ouvintes que ouvem a palavra, eles compreendem, ela frutifica. Eu acho muito interessante porque Lucas diz que esse grupo aqui tem a palavra de Deus de bom e reto coração. E eles frutificam com perseverança. Sabe que na agricultura precisa ter perseverança e paciência, né? Você planta lá o milho, você requer perseverança, paciência, até o milho começar a crescer, começar a sair ali as espigas e começar a, né, dar os frutos necessários. Esses ouvintes, eles ouvem a palavra de Deus, eles compreendem a palavra de Deus e eles retêm a palavra de Deus no seu coração. E isso faz com que a palavra de Deus frutifique. Bom, nós já vimos aqui, até agora, 4 tipos de solos. O primeiro solo foi a beira do caminho. O segundo solo, lugar rochoso. O terceiro solo, entre os espinhos. O quarto, terra boa. A grande questão, querido, sabe qual é? Pergunta crucial a essa leitura da parábola do semeador é: qual é o solo do seu coração? Qual tem sido o solo do seu coração? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Às vezes a gente lê a Bíblia, sabe, assim, de maneira muito superficial. A gente não para refletir nela. A gente não para meditar nela. A gente não faz perguntas ao texto bíblico que leva a gente à reflexão. Porque você lê a Bíblia para quê? Só para dizer que lê? Então, quando você lê a Bíblia, você lê com a intenção de aprender de Cristo, para que a sua vida seja transformada. Então, a semente que Jesus está plantando, a pergunta é: qual é o solo do seu coração? Será que o solo do seu coração tem sido à beira do caminho? Será que o solo do seu coração tem sido um lugar rochoso? Será que o solo do seu coração tem sido entre os espinhos? Ou o solo do seu coração tem sido a terra boa? Parou para pensar como anda o solo do seu coração quando a semente está caindo? Bom, essa parábola a gente sabe que o semeador é Cristo. Ele é o nosso semeador. Ele que veio semear, né, o evangelho ao mundo que estava em trevas. Mas e a semente? A semente, segundo o livro Parábolas de Jesus, a mensagem profética, diz que a palavra de Deus, ela é a semente. E Ellen White diz que toda semente tem em si princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Ela vai dizer, do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Isto diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Você lembra que eu comecei citando Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e o quê? Eficaz. Então, a semente é a palavra de Deus. E essa palavra não é uma palavra morta. Essa palavra de Deus, que a Bíblia, a gente sabe, né? Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por ela ser a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por ela ser a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Pode transformar o nosso ser, pode transformar o nosso coração. Quero concluir aqui, analisando um pouco mais essa parábola, à luz também do livro Parábola de Jesus. A gente viu aqui, Jesus já explicou para nós o que significa cada solo, né? À beira do caminho, a gente já viu. E Ellen White diz que, como os pássaros, ela, né, escrevendo e citando essa parábola, ela diz: como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente dos
princípios da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Lembra? Que a gente viu que o primeiro solo são aqueles ouvintes que ouvem a palavra de Deus, cai na beira do caminho, a Satanás vem o quê? E arrebata a palavra de Deus na vida dela. Por quê? Porque ele teme que essa palavra de Deus entre no coração das pessoas e salve elas. Porque a palavra de Deus tem poder para salvar a vida das pessoas. A gente vai para as cartas de Tiago, Tiago diz que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a sua alma. Tiago, capítulo 1, versos 22. Diz que a palavra de Deus pode salvar a nossa vida e por isso Satanás teme que a palavra de Deus entre no nosso coração e possa salvar a nossa vida. Por isso que Satanás quer que você seja esse ouvinte à beira do caminho. E quer que você tenha esse solo no seu coração. Não deixe que a palavra de Deus entre, penetre na sua vida, desperte você. Porque ele sabe que a partir do momento que a palavra de Deus desperta seu coração, a partir do momento que a palavra de Deus entra na sua vida, ela tem o efeito de transformar você. Ela tem o efeito de salvar a sua vida. Isso eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem estudado a palavra de Deus? Você tem sido negligente com a palavra de Deus? Ou você tem estudado a palavra de Deus com cuidado, com carinho, com reflexão? Queridos, nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus, deixar que ela entre na nossa vida. Esse é a beira do caminho. O caminho rochoso, Pilate diz que as raízes da planta ela penetram profundamente no solo, ocultas aos nossos olhos, alimentam-lhe a vida. Assim, é com os cristãos, a vida espiritual alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. O mais interessante dessa citação é que os ouvintes do caminho rochoso, degraus, confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esses não têm raiz em si mesmo. Esse grupo é um grupo diferente. Por quê? Porque ele tem autoconfiança. Ele se autoconfia, não, tá tudo certo, para mim tá tudo certo. E por confiar em si mesmo, não tem raiz. A única maneira de criar raiz é confiar em Cristo. É confiar no poder de Cristo. Jesus falou em João 15, verso 5, que sem ele, nada a gente poderia fazer. E falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecem em mim e eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Porque sem mim nada vocês podem fazer. Sabe quantas vezes a gente não confia em nós mesmos? Esse é um perigo muito grande da gente se autoconfiar. Porque quando a partir do momento que eu confio em mim mesmo, eu passo a ser orgulhoso espiritualmente falando. Eu passo a ser soberbo espiritual. E a grande chance de cair, a chance de cair, ela é grandiosa. A chance de a palavra de Deus não germinar em meu coração, ela é grandiosa, porque eu já leio a palavra de Deus com algumas pressuposições. Já vou lendo a palavra de Deus com orgulho, dizendo, não, eu já sei. Já li a parábola do semeador, nem preciso ouvir isso aí, não, eu já sei, já. E a gente se autoconfia demais. Vai perdendo a oportunidade de deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, entrar na nossa vida. Deixa eu avançar um pouco mais, queridos, porque Jesus também falou do solo entre os espinhos. E Ellen White comentando sobre isso, eu achei muito interessante. Ela disse que muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Toda a sua energia é absorvida em empresas comerciais. Sentem-se obrigados a desprezar as coisas de natureza espiritual. Deste modo, separam-se de Deus. Você observou, né? O terceiro solo, Jesus falou que os cuidados da vida, as fascinações pela riqueza, sufoca a palavra. Esse é o terceiro solo entre os espinhos. Olha o que a mensagem profética diz.
E esse grupo de pessoa, essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, tornam-se propensas a conquistar riquezas. Veja, o problema não está em conquistar riquezas. O problema está aqui, queridos, ó, olha aqui para a tela. O problema está em gastar toda a sua energia em conquistar riqueza. O problema está em você gastar tudo que tem, todas as suas forças, todas as suas energias para obter riquezas. Porque quando você faz isso, você passa a amar as riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes a gente não está voltado somente para as coisas materiais? Nós estamos vivendo num mundo muito materialista. Se você liga a sua TV, comércio em cima de comércio, comerciais em cima de comerciais, dizendo que você tem que ter isso, dizendo que você tem que ter aquilo, dizendo que você tem que comprar isso, dizendo que você tem que fazer aquilo. As pessoas vão entrando neste mundo achando que precisa ter mais e mais e mais e mais e mais riquezas. Lembra que Jesus contou aquela história do homem tolo e juntou tudo em um celeiro, disse: Agora vou tirar a vida. Jesus falou: Homem tolo, hoje Deus pedirá a tua alma. O que você tem para oferecer? Sabe, queridos, devemos tomar muito cuidado que a nossa vida não seja como este solo aqui. Para concluir, porque só tenho 8 minutos, Jesus também conta a história, né, da semente que cai em terra boa. E Noate diz que o ouvinte da terra boa recebe a palavra não como a palavra de homens, segundo é, na verdade, como a palavra de Deus. Somente aquele que aceita as sagradas escrituras como voz de Deus que lhe fala é verdadeiro discípulo. Os ouvintes comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-no. Preste bem atenção aqui, ó. Os ouvintes comparados à boa terra, ouvem a palavra de Deus e eles conservam a palavra de Deus. Eles deixam a palavra de Deus entrar em seu coração e conservam ela. E por conservar a palavra de Deus, por cuidar da palavra de Deus em seu coração, eles produzem frutos. Eles produzem frutos e se tornam verdadeiros discípulos. Por isso, querido, Satanás, com todos os seres infernais, não pode arrebatar a palavra de Deus do seu coração. Sabe, sendo assim, a gente conclui aqui que vimos que Jesus, ele é o semeador, que a semente é a sua palavra. Mas, repito, a grande questão dessa análise. A grande questão é, qual é o solo do seu coração? Esses 4 solos que a gente analisou aqui, qual é o solo do seu coração? Você já parou para analisar, para pensar? É possível que eu tenha falado nesta manhã aqui pessoas que o solo do coração está como os espinhos, cuidados da vida, está sufocando, as riquezas da vida está sufocando. É possível que eu esteja falando para pessoas aqui que o solo do coração é como a beira do caminho, sabe, queridos, que logo Satanás arrebata do coração a palavra. Mas, queridos, o desejo de Deus para você nesta manhã, o desejo de Cristo, que o seu coração seja o solo, terra boa. Que a palavra de Deus entre, produza em você salvação, transformação. Você gostaria, nesta manhã, deixar a palavra de Cristo entrar na sua vida, deixar a palavra de Cristo entrar no seu coração, produzir os frutos necessários para a sua salvação? Se esse é o seu desejo, diga aí amém em nome de Jesus no seu coração. Vamos orar então para a gente encerrar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a ter a terra boa. E a palavra do Senhor entre no nosso coração, dê frutos. Transforme nossa vida, Senhor, através de tua palavra, que o Senhor é o nosso semeador. Por favor, nos ajude a aceitar cada dia a semente da palavra do Senhor. Nos ajude a conservar a palavra do Senhor em nosso coração, para que Satanás não arrebate ela da nossa vida.
que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor pode salvar a nossa vida. A palavra do Senhor pode santificar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a amar mais a palavra do Senhor. Pegamos a Ti a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém.